Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e vamos fazer nesta aula a resolução da prova de Física da Transpetro 2023. Então vamos lá? Neste exercício nós temos um entendimento sobre o efeito fotoelétrico. O que vem a ser o efeito fotoelétrico? Exatamente, foi aquilo que deu o prêmio Nobel para Einstein. Em 1905, ele não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade restrita. Ele fez, alguns anos depois, a relatividade geral, em que a luz faz curva. Lembra? Aqui o efeito fotoelétrico levou Einstein a ganhar o prêmio Nobel, que é o quê? É um fenômeno da mecânica quântica, em que você joga luz no metal e ele irradia elétrons. Então a resposta desse exercício, que pergunta simplesmente o que é o efeito fotoelétrico, é um fenômeno de origem quântica que consiste na emissão de elétrons por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas, de frequência Ni. Então a resposta desse exercício número 26 é a letra B, ejeção de elétrons de uma superfície metálica quando ela é exposta à luz. Muito bem, resposta letra B. Aqui nós temos uma parte da engenharia, né, em que você calcula o momento fletor. Você tem uma viga cujo corte, você está vendo aí, ela tem um comprimento, né, que a gente chama o eixo longitudinal, né, que seria o eixo Z, que não está aparecendo aí na figura, mas você tem um corte XY e o momento fletor. Nesta situação, ele pergunta a tensão normal compressiva máxima na seção mostrada, né, neste corte, atuará em que pontos? A, B, C ou D? Ou em ambos? Então você tem que entender que o momento fletor representa a soma algébrica dos momentos relativos à seção YX, a esse corte, contidos no eixo da peça, gerados por cargas aplicadas transversalmente, então vai ser perpendicularmente ao eixo longitudinal. Então, os momentos, quando ele fala em momento, é força vezes distância, não é isso? Muito bem, como é que você teria que fazer este exercício para descobrir qual resposta é a correta? Bom, quando você faz o momento fletor atuar, na verdade você vai ter uma força agindo na peça, né, perpendicular, como ele fala, transversalmente ao eixo longitudinal, assim. Então nós vamos ter nos pontos C e B compressão e embaixo tração. Então os pontos C e B, ou B e C, vão sentir a compressão. Tá certo? Embaixo haverá a tração. Muito bem. E qual é a resposta desse exercício? É a letra E. A tensão normal compressiva máxima vai atuar em cima. Em cima vai ser compressão e embaixo, em D e A, vai ser tração. Então a resposta desse exercício é a letra E. Muito bem. Vamos prosseguir. Aqui, esse exercício eu acredito que é um dos mais fáceis da prova. Todo aluno que vai, ou todo candidato que vai fazer a prova, tem que saber que um bloco que desce num plano inclinado sem atrito, desce com uma aceleração g seno θ. Todo mundo sabe disso, não é isso? Mas você poderia deduzir. Por quê? Você tem o peso para baixo, tudo bem? Atuando sempre para baixo. E aí você tem a reação normal. A reação normal, ela tem duas componentes, né? Ela atua assim. Essa é a reação normal. E ela pode ser decomposta em duas componentes. Então o peso é sempre para baixo, eu coloco aqui, é uma grandeza vetorial. E esse N, assim, ele pode ser decomposto em duas forças, o PT e o PN. E todo mundo sabe que o PN, né, que é o peso na direção normal, ele é PN é P cosseno. P cosseno de θ. E o PT é P seno. Peso vezes o seno. Isso sai da geometria do problema. E aí você acaba por igualando, né, o PT, que é a resultante, é o peso na direção tangencial, que é esta força aqui, ó, certo? Que a gente chama de peso na direção tangencial PT. Ela é a resultante. Ela é a única força, porque o PN cancela a normal, né? Então aqui nós temos o PN, o peso na direção normal, PN. E essas duas forças se cancelam, né? Atuam em corpos diferentes, mas têm o mesmo valor em módulo.
E a resultante é PT, que é P seno. E isso é igual a MA, né? MA. E o peso é MG. Então, se você substituir aqui, no lugar desse P, MG, você vai ter que MG é igual, MG, que é o peso, né? Vezes o seno de θ, é igual a MA. Portanto, a aceleração, cancelando as massas, a aceleração ela fica G seno θ. Então, eu posso escrever em inglês sim, né? Ou seno. A aceleração é uma grandeza vetorial, mas em módulo ela é dada por G seno θ. E aí você pode responder: a aceleração é nula? Não. Ela é G, que é o 10, né? Ou 9,8, vezes o seno do ângulo. Que no caso, no seno de 30, que ele fala entre 10 e 30, o maior valor, por exemplo, seria, seno de 30 é meio. Então seria G sobre 2, seria 5. Então a aceleração não é nula. Então ela varia entre o ângulo de 10 graus e 30 graus. Não é nula. Tá certo? Então esta aqui está errada. É igual a G? Também não. Ela é igual a G seno do ângulo. Se o seno é 30, ela vale G sobre 2. Certo? Independe do ângulo alfa. Eu coloquei θ aqui, mas é alfa, tá? O ângulo de inclinação. Então aqui vamos substituir o valor do seno para seno de alfa, que é o ângulo de inclinação. Eu estou acostumado a usar θ aqui, mas o problema foi... Tanto faz, né? Independe do ângulo alfa? Não. Independe do ângulo θ? Também não. Ela depende do ângulo, tá certo? Inclusive, quanto maior a inclinação, maior vai ser o ângulo, maior vai ser o valor de seno. Então, isso aqui está errado. Independe da massa? Obviamente sim. Não depende da massa da caixa. Isso aqui está correta. Tá? Então, essa aqui é a resposta correta, é a letra D. É proporcional à massa da caixa? Não. Certo? Não é proporcional à massa da caixa. Independe da massa. Ela sempre desce com G seno θ. Tanto uma massa de 1 kg quanto uma massa de 100 kg desce com G seno θ. Esse é um problema muito simples. Eu espero que você tenha acertado. Essa questão 31, ela é feita da seguinte maneira. Nós vamos considerar que a força... Nós vamos considerar que a soma dos momentos é igual a zero. O que quer dizer isso? Que força vezes distância mais força vezes distância é igual a zero. Muito bem, então aqui nós vamos considerar o polo, tá? Aqui vai ser considerado o polo. Então nós vamos olhar todas as forças em relação a isso, como se a gente estivesse girando. Então tudo que vai para baixo aqui do lado direito, eu vou considerar como positivo. Então este é o sentido que eu considero como se fosse um volante centralizado em C. Então aqui eu considero como positivo, aqui eu considero como positivo também. Tá? Então tudo que está à esquerda é positivo desde que suba. Se for para baixo é negativo. Muito bem, e eu vou olhar com respeito à distância ao polo, que é o ponto C. Muito bem, aqui não tem forças atuando, tá? Então a força em A, ela é zero. Então eu não vou considerar nada ali no item A. No ponto B, eu tenho que o peso vezes a distância até o polo. Qual é a distância do ponto B até o polo? 40 centímetros. Então é peso vezes os 40. Não vou colocar o valor do peso ainda. E o sinal é mais ou é menos? O peso é para baixo. O peso sempre atua para baixo e está indo ao contrário do que eu adotei do lado esquerdo. Tem que ser positivo, tem que ser força para cima. Como o peso é para baixo e está do lado esquerdo, ele tem que ter um sinal de menos. Agora eu vou pegar a força que está do lado direito. Tá certo? A força é F vezes distância. Qual é a distância ao polo? 120 centímetros. E é mais ou é menos? A força F está para baixo. E do lado direito, tudo que puxa para baixo, eu estou fazendo como se fosse um volante, tá? Então, centralizado em C. Ela é sinal mais. Tudo isso é igual a zero. Só que agora eu tenho condições de responder o menor valor da força expressa em newtons para elevar uma carga P de 2100, que faz que a reação normal em A seja nula. Qual é o valor de F? Quanto é este F aqui? Dá para eu descobrir, né? Porque eu sei o valor de P. E eu já vou passar esse lado para o lado direito, e aí ele fica positivo, né? Então F vezes 120 é igual a 40P, ou P vezes 40. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar, como eu quero saber a força, e eu sei o peso, né? O peso ele vale 2100.
Então, eu vou colocar no lugar do peso 2.100 newtons. Então, a força vai ser 40 vezes o peso, que é 2.100 newtons, dividido por 120. Ele passa para o outro lado dividindo. Este zero eu corto com este zero. Tá certo? Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Se eu dividir por 4, né? Se eu dividir por 4, isso vira 3. Se eu dividir por 4, isso vira 10. Obviamente, se eu tenho 210 vezes 10, eu deixo assim, né? 10 vezes 210 dividido por 3. E agora eu faço a conta 210 sobre 3, dá 70. 70 vezes 10 dá 700. Portanto, a força é 700 newtons. Resposta letra B. Esse exercício, ele é um exercício que eu diria assim, normal para quem estuda estática de corpo extenso. Tá certo? Também é matéria do ensino médio. Tranquilo? Vamos prosseguir? Agora, a estrutura representada na figura, ela é constituída de 3 barras. Tá certo? 3 barras. O que você tem que saber? Várias coisas nós vamos ver aí nesse exercício. A primeira é que está havendo aqui um peso empurrando as coisas para baixo. Se o peso empurra isso para baixo, toda a estrutura para baixo, no ponto P, o que acontece com as hastes 1 e 2? Elas vão sofrer ali uma espécie de compressão, tá certo? Elas vão ser comprimidas, né? Você puxa o ponto B para baixo, vai haver uma compressão da haste 1 e da haste 2, e elas serão iguais, né? Então é uma maneira de você diferenciar, já não é a resposta A, certo? Porque ele está dizendo que as compressões vão ser diferentes, as tensões, tá certo? Então você tem aí a situação de simetria, né? Então quando você puxa para baixo, 1 e 2 vão ser comprimidas. Então você teria que ficar em dúvida entre a D e a E, tá certo? Porque não é tração, né, na 1 e 2, é compressão. Agora vamos ver como é que fica o cálculo, né? Quando você tem esse peso puxando para baixo, há uma reação, né, para ter um equilíbrio, de que você tem 2 forças de tração puxando para cima. E como são 2, e vai envolver o seno, né, que é o cateto oposto. Então, cada T desse vermelho, ele contribui com T seno θ. Então, você tem T seno θ mais T seno θ. Ou seja, você tem 2T seno θ. Isso sai também da geometria do triângulo retângulo, né? A resultante, né, você vai ter 2T para cima, ou seja, 2T seno θ para cima, e o seno de 30, igual equilibrando o peso. Isso nós estudamos também num vídeo aqui envolvendo uma situação, né, parecida, envolvendo 2 cordas puxando uma pessoa para baixo, né? Só que aí não tem a pessoa, tem uma carga P, que é mais ou menos muito parecido mesmo. E aí o seno de 30 você tinha que saber que era meio, né? E o peso ele deu de 2.400. Cancela esse 2 com esse 2, e aí eu escrevo no lugar de 2.400, esse 00 eu escrevo como 10 ao quadrado. E vai ser interessante para mim, porque ele não vai escrever em Newton a resposta, né? Não vai ser no sistema internacional. Vai ser um múltiplo, tá certo? E agora eu tenho o seguinte, 2 situações. As áreas dessas hastes 1 e 2, elas são diferentes, as áreas de seção transversal. 1 e 2 são 1 centímetro quadrado e a 3 é 1,2. Ou seja, este cano aqui, vamos dizer assim, ele é mais grosso do que esses 2 aqui, que são iguais. Por isso que esses valores aqui têm que ser iguais. Então você está em dúvida entre esta ou esta, né? E aí você vai calcular uma força de tensão normal como sendo tensão sobre área. Então, e a área ele deu. E aí você não vai precisar calcular 2 vezes a do 1 e do 2, porque elas são iguais, eles têm a mesma área, e são do mesmo tamanho, tudo. Então o que você vai fazer? Você só vai calcular para 1 e a 3, por exemplo, né? Então, a tensão nós já descobrimos, né? É 24 vezes 10 ao quadrado. Então, esse é o nosso T. E a área de seção transversal, né? O sigma é T sobre área. A área de cada um, do sigma 1 e do sigma 2, que seriam a resposta que ele está pedindo, é 24 vezes 10 ao quadrado,
por 1 centímetro quadrado. Só que 1 centímetro você tem que passar para metro. Centímetro, onde tem centímetro, eu escrevo 10 a menos 2, sempre. E eu vou fazer isso num outro exercício, tá? 10 a menos 2 no lugar de centímetros. Então vai ficar 10 a menos 4, que eu passo para cima, fica 10 a quarta, com esse 2 dá 10 a sexta. E 10 a sexta é megapascal, tá? Então isso aqui seria 24 vezes 10 a sexta, megapascal. E a outra tensão normal, ela envolve uma área de 1,2 centímetros quadrados, que é o cano que puxa para baixo, né? Agora, do peso P. Agora, no lugar de centímetro, eu coloco 10 a menos 2 metros. Como eu levo ao quadrado, isso vai ficar 10 a menos 4 metro quadrado. E eu passo para cima, tá certo? Então, isso vai ficar o quê? O 24 eu cancelo com 1,2, que é esse 24 eu cancelo com o 12, dá um 2. 2 vezes 10, que é 20. E esse 10 a menos 4 vai para cima como 10 a quarta. Portanto, isso está dando 2 vezes 10, que é 20, 10 a sexta pascal. E 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de pascal, é megapascal. Uma força de tração, e é a letra D. Então, o que nós temos? Que a tração tenta esticar o material e a compressão tenta apertar ou comprimir o material, como está acontecendo com as hastes 1 e 2. Portanto, a resposta desse exercício, ela é a letra D. Você tem bastante continha, né? Mas tem algumas coisas que era perfeitamente factível, né, ao estudante que trabalha com estática de corpos extensos. Compressão e tração, nós temos a letra D. A resposta desse exercício é a letra D. 24, compressão. Para a haste 2, 24, compressão. E para a haste 3, uma tração de 20. Esse exercício, ele também é bastante simples, né? Ele fala o seguinte, que o SI tem seus múltiplos e submúltiplos, a gente sabe, quilonewton, por exemplo. E aí ele fala 1 quilonewton é 1 vezes 10 a 3 newtons, tá? Isto aqui é 1 quilonewton. 1 vezes 10 a terceira newton. Muito bem. Aí ele fala que atua no sentido de comprimir uma barra cuja seção transversal é 5 centímetros quadrados. Opa, centímetros, 10 a menos 2 metros. Então, no lugar de centímetros, eu abro e fecho um parênteses, apago o centímetro e escrevo 10 a menos 2 metros. Quando eu quadro todo mundo. Fica 10 a menos 4 e metro quadrado. 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado é a área. Mas a tensão é força sobre área. Então, fica o 10 a terceira, que é quilonewton, eu apaguei o K e coloquei 10 a terceira, dividido por 5 vezes 10 a menos 4. Passo o 10 a menos 4 para cima, ele vai como 10 a quarta, né? 4 mais 3, 7. 0,27 pascal. Mas ele não quer pascal, ele quer megapascal. O que a gente conclui? Que se eu multiplicar por 10 e dividir por 10, eu acabo tendo aí, né? No lugar de 10 a sétima, eu posso colocar 10 vezes 10 a sexta. E no lugar de 10 a sexta, megapascal. E no lugar desse 10, eu multiplico por 0,2, que dá 2. Portanto, a resposta é a letra D, 2 megapascal. Gente, nós tivemos um exercício anterior. Eu vou fazer uma observação, tá certo? Nós tivemos um exercício anterior que caiu tensão normal compressiva em megapascal. E agora cai esse outro de tensão megacompressiva em megapascal. Significa o quê? O que a gente pode concluir da prova da Transpetro? Eles têm um banco de dados com uma série de exercícios envolvendo forças, hidrostática, eletricidade, todas as áreas da física, num pacote de exercícios e alguns similares. Então eles pegam lá 3 ou 4 sobre megapascal, 3 ou 4 exercícios só sobre teorema de Stevin, e aí pode acontecer de numa prova, como o sistema escolhe aleatoriamente para evitar corrupção, né? O sistema e acaba escolhendo questões muito parecidas, como está acontecendo aí, né? Eles não mudaram de assunto, eles procuraram escrever dois assuntos do mesmo tema numa mesma prova, né? Por quê? Porque a gente percebe que é um computador que está escolhendo, dá a entender para nós, né, que você tem um pacote com 2.000, 5.000, sei lá quantas mil questões que escolhe e às vezes acaba escrevendo, né, podia acontecer 2 de cinemática, de MRU, coisas do tipo, tá certo? 2 exercícios muito parecidos e é o que está acontecendo aqui, tá? É só uma observação. Muito bem, aqui
A resposta desse exercício, você vai ler com calma, ela é o rotômetro, que tem essa finalidade de medidor de vazão por área variável. Vamos prosseguir. Aqui você tem, esse exercício também não poderia errar, né? Porque você tem um fio com uma corrente que passa por esse fio, e nós sabemos que a regra da hemodinâmica... Eu fiz vários vídeos sobre isso, tem não só os vídeos da Transpetro, como os vídeos da Petrobras, tem explicações disso. A expressão é B, o campo indução, vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo, né? É bio seno θ, a força magnética. Outra fórmula da força magnética, que também envolve não o comprimento do fio, mas envolve carga vezes velocidade, vezes o campo indução B, vezes o seno do ângulo θ. Eu costumo chamar sin, né? Que é o seno em inglês, tá? Mas tanto faz sen ou sin de θ. A resposta, portanto, desse exercício é a letra A. Aqui nós temos o seguinte, o nível de integralidade de segurança SIL, que oferece maior nível de redução de fator de risco. Este SIL, nível de integridade de segurança, ele varia de 0 a 4. Portanto, o maior nível é 4, a resposta seria a letra C. Aqui nós temos, a partir de 2 métodos de conversão de sinal, método de equilíbrio de força e método de equilíbrio de movimento, são fabricados tipos de transmissores. Eles só têm um tipo, os pneumáticos. Resposta letra D. Em metrologia, é um conceito associado ao conjunto de condições que incluem o mesmo procedimento de medição, né? Sistema de medição, as mesmas condições de operação, e mesmo local de medição. Isso, mesma condição de operação, mesmo local de medição, é o conceito de condições de repetibilidade. Também era bem lógica a resposta. 38D. Está sendo repetido aí. Agora aqui nós temos o tubo de Venturi, que é que ele permite o cálculo de vazão. A vazão é a área vezes velocidade, né? Ou volume por metros cúbicos por hora, né? Volume por unidade de tempo também é a unidade de vazão. Então a resposta desse exercício é a letra D. Essa figura aí é para medir vazão. Aqui esse exercício é bastante complicado, eu vou encerrar com ele, tá? Muito embora eu fiz outros que eu vou postar amanhã, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Então você tem aqui um tanque lá em cima, né? Que vai ejetar na parte de baixo, né? Tem um caninho ali que vai ejetar um líquido com uma velocidade. Essa velocidade obviamente vai diminuindo à medida que o nível vai descendo, né? Então você tem um recipiente cilíndrico lá em cima, a 12 metros, né? Quer dizer, de diâmetro 12 metros. Você tem um cilindro lá em cima de diâmetro 12 metros. Ele é aberto e contém... Então é aberto no topo, então está sujeito à pressão atmosférica lá em cima, tá certo? E aí ele vai te dar vários dados aí de alturas da superfície do líquido e a altura por onde sai o líquido e a própria área de seção transversal desse duto. E aí ele te pede a vazão de saída da água em quilograma por segundo, ou seja, massa por tempo. Muito bem, ele quer saber a vazão mássica. A vazão máxima que ele quer saber é a área, você teria que saber isso, né? Que é a área, e ele deu a área, né? A área de saída ali, 20 centímetros cúbicos, que eu já falei para você, centímetro é 10 a menos 2 metros. Centímetro é 10 a menos 2 metros. E metro é 10 a 2 centímetros, tá? 100 centímetros, 10 a 2. Então, centímetro é 10 a menos 2 metros. Então é área vezes velocidade vezes a densidade. A densidade, muita gente por aí chama de D, mas os físicos, como é o meu caso, a gente chama de ρ. A letra grega ρ é a densidade. Então, densidade vezes velocidade vezes área te dá a vazão mássica em quilograma por segundo. Se você colocar a área em metros, velocidade em metros por segundo e cancelar a densidade em metros cúbicos, né? Quilograma por metros cúbicos, você vai ter que vai resultar em quilograma por segundo. Vai haver uma série de cancelamentos aí. Agora a área, esse tubinho aí por onde sai, né? A torneira por onde sai o líquido de velocidade V, ela tem 20 centímetros quadrados. Como é que você passa isso para metro? É só escrever no lugar de centímetros, abre e fecha parênteses, 10 a menos 2 metros, quadra todo mundo, fica 10 a menos 4 metro quadrado, 20, 10 a menos 4. Todo mundo copiou? Beleza? Agora, a diferença de alturas ali
É H1 maior menos o menor. Te dá a altura da superfície do líquido. Quanto que dá H1 menos H2? Ele dá o H1 e dá o H2, que vale 10,8 e 9. Fazendo essa continha dá 1,8, essa diferença, 1,8 metros, 1,80 m. E ele te dá também a densidade. O líquido é a água, 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Então você tem o ρ, tem o ΔH, tem o G e tem a área. O que está faltando para calcular a vazão mássica? Na verdade, você teria que usar ou a equação de Bernoulli ou já essa fórmula pronta aqui, que, que também sai por princípio da conservação da energia, como eu fiz aqui, tá certo? Esta é a expressão que você usa para calcular a velocidade. Tá? Ele está chamando no exercício a velocidade com uma letra grande, né? V. Eu estou chamando de Vzinho, mas a letra é maior V. Não tem problema. Então, a mv² sobre 2 é energia cinética. E mgh é o quê? Energia potencial. Toda essa energia cinética é convertida em potencial. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Você tem como calcular, né, esta velocidade. Ela é a raiz quadrada de 2g ΔH. Mas o ΔH a gente calculou, né? Que deu aquele 1,8 metros. Se você multiplicar 1,8 vezes 10, que é o g, que está aqui, né? Vezes 10, isso vai ficar 18. 18 vezes 2, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Simples assim. Portanto, achamos todo mundo. A velocidade é através de mv² sobre 2 igual a mgh, né? Cancela as massas. Essa massa aqui cancela, independe da massa, tá? Então a velocidade fica dando 2g, 2gh, tá certo? 2g, a raiz quadrada de 2g ΔH. E aí eu sei que V é 6. Portanto, eu tenho condições, eu vou calcular lá em cima, de calcular isso que ele está pedindo aqui, tá? Que é a vazão mássica. Eu tenho a área, ele deu a área do tubinho, que nós passamos de centímetros para metros, achei a velocidade que é 6, e o ρ é 1000, né? Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. E eu acho, fazendo A, V e ρ, o V é 6, não esqueça, o V é 6. E aí o problema acabou, tá certo? Muito bem. Então eu vou colocar agora aqui que A, V, ρ. Quem é o A? O A nós calculamos 20, 10 a menos 4, tá certo? Ele está aqui, o A. 20, 10 a menos 4. Então tá aqui, 20, 10 a menos 4, este é o A. Quem que é o V? Nós vimos lá, lembra? 6, raiz quadrada de 36, que é 6. E o ρ, que é 10 ao cubo. Fazendo essa continha, você chega, a resposta é 12, da letra D. D é onde está dizendo que a resposta é 12, certo? Quilograma por segundo. Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui. Tem mais outros exercícios que estão feitos por mim aí, mas vai ficar o vídeo muito grande e eu vou postar amanhã. Então tenha calma, estude esses com tranquilidade, confira com aquilo que você fez. Prepare-se desde já no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo amanhã. Um abraço a todos e até mais!